Oi pessoal, estamos começando o nosso módulo 2 do nosso curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional. No módulo de hoje a gente fala sobre um tema que é a base, na verdade, de todos os módulos deste curso, que é a reeducação do olhar. Então, se você adquiriu o curso, é muito provável que você tenha visto o conteúdo prévio, o conteúdo de lançamento, os vídeos que ficaram disponíveis por algum tempo, que foi a série Fotografia e o Poder das Imagens. Então você já me ouviu falar um pouco sobre a reeducação do olhar. Em todas as aulas que tivemos até agora, nós citamos, nós pontuamos, falamos um pouco sobre reeducação do olhar. Você vai me ouvir muitas vezes falar nisso. Às vezes pode até parecer repetitivo, porque é uma coisa que talvez pareça simples ao falar, mas reeducar o olhar é um simples que não é fácil. É algo simples, mas que demanda um exercício contínuo e um exercício de reestruturar as nossas construções internas, os filtros de olhar que nós criamos. E por isso a reeducação do olhar é um tópico fundamental e é algo essencial para quem quer lidar com fotografia, quem quer se aprofundar no tema da fotografia e quem espera algum dia ser um entusiasta mais dedicado, um amador com fotos melhores ou mesmo um profissional de fotografia. É por isso que a reeducação do olhar é a base de todos os módulos de aulas que nós vamos ter no curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional. E é algo que eu faço questão de focar porque é algo extremamente escasso em outros espaços, em cursos, em livros, em espaços de discussão sobre fotografia. Então eu faço questão de enfocar esse tema para que a gente possa internalizar esses assuntos, para que a gente possa trazer para dentro de nós a reeducação do olhar, que a gente possa praticar, porque é algo que é realmente escasso quando se fala em fotografia. Mas vamos lá, introduzindo o módulo de hoje. Antes de começar, claro, as mesmas recomendações. Você vai precisar para essa aula de hoje, para que você possa assimilar melhor os conteúdos, para que você possa desenvolver melhor as habilidades, as técnicas, para que você possa fixar melhor os conhecimentos da aula de hoje. Você vai precisar sempre de muita atenção, é preciso que você esteja focada, é preciso que você esteja focado nesta aula de hoje, é preciso que você se dedique a ouvir, a ver, a assimilar as informações e a compreender. Então, é preciso que você esteja presente, que você esteja aqui e agora assistindo a essa aula. E é por isso que eu quero te convidar a estar aqui, presente, atenta e atento a todo esse conteúdo, para que você possa entender melhor os conceitos, para que você possa aprender melhor as técnicas, para que você possa exercitar melhor a desconstrução e reconstrução das suas estruturas internas, das estruturas de conhecimento que você tem aí dentro de você. Então, a atenção é o primeiro ponto fundamental e é essencial para que a gente possa ter uma boa aula e para que a gente possa começar o nosso diálogo, a nossa conversa e a construção do conhecimento sobre o módulo de hoje, o módulo 2, Reeducação do Olhar. Então, além de atenção, recomendo sempre que você tenha ao alcance das mãos um lápis ou caneta e papel, para que você possa anotar tudo que você ouve, para que você possa anotar nomes novos, termos novos que você não conhecia, para que você possa anotar conceitos, para que você possa fazer as suas anotações pessoais sobre o conteúdo das aulas. Então você pode fazer isso com papel e caneta ou num tablet ou no smartphone ou no computador, se você preferir. Abre um arquivozinho e vai digitando aí as informações que você tem, vai escrevendo à mão, a punho, as informações que você vai recebendo e aquilo que você acha interessante, que você quer pesquisar, faz as tuas anotações pessoais, os teus apontamentos personalizados a partir desse conteúdo. Eu, inclusive, recomendo que você tenha um caderninho específico para isso, ou se você faz de modo digital as suas anotações, que você tenha um arquivo específico para o nosso curso. Você pode ir dividindo por aula, e aí você coloca o título da aula e faz as anotações, depois o título da outra aula, faz mais anotações,
e pode ir num caderninho também específico para isso. Vai ser muito importante tudo isso porque você vai ter um roteiro de como foi estruturado o seu conhecimento, para que você possa voltar e que seja melhor para você relembrar, para refletir, para amadurecer as ideias, para poder adensar mais o teu conhecimento, para que você possa fortalecer o teu conhecimento a partir das informações que você foi recebendo de mim, do que foi compartilhado no grupo no Facebook e das tuas observações pessoais, porque o conhecimento é uma construção. A gente, como se fosse uma grande coxa de retalhos, a gente vai aprendendo e vai costurando tudo para poder formar um tecido único que nos vai ser muito útil lá na frente. Então, antes da gente começar a aula, muita atenção e papel e caneta ou um suporte digital para que você possa anotar conteúdo, fazer apontamentos pessoais e para que você possa trabalhar as informações que vão ser dadas e detalhadas no decorrer desta aula. Algumas dicas preciosas também para você. Como eu já disse, é bom separar um caderno específico para o curso para que você possa cuidar das suas informações, ter um arquivo pessoal com memória e com um roteiro, um trajeto da construção do conhecimento. Você pode criar um bloco de notas com as informações, os apontamentos, pode utilizar inclusive para ter lembretes dos exercícios, porque durante o curso inteiro nós vamos ter uma série de exercícios e em cada módulo de aulas, sempre que possível, eu busco inserir um ou mais exercícios para que você possa desenvolver suas habilidades. É sempre bom lembrar, já que a gente está falando de exercícios, que desde a aula inaugural do curso eu lancei um desafio para vocês, que é o desafio dos 45 dias, desafio fotográfico 45 dias. É um exercício para que você possa ir exercitando mesmo o seu olhar, para que possa ir exercitando a técnica e para que você possa mais na frente perceber a sua evolução fotográfica. O desafio e o exercício consiste no seguinte: você vai escolher um objeto, uma cena, um espaço da tua casa, do teu escritório, de um lugar onde você esteja sempre, e a cada dia você vai fazer uma foto daquele objeto. Então você faz uma foto por dia daquele objeto, daquele lugar, daquela cena, durante 45 dias seguidos, para que você possa, ao final dos 45 dias, ver os resultados. Então você pode fazer com um ângulo diferente, incluindo elementos de cena diferentes, com luz diferente, mas 45 fotos do mesmo objeto para que a gente possa ver, para que você mesmo possa ver a sua evolução e para que você possa ver as formas diferentes de fotografar o mesmo objeto, de captar aquela imagem, de atribuir um valor àquele objeto. Então é um exercício muito importante. Espero que você já esteja praticando aí em casa para que possa ter o resultado final, porque é algo que traz muitas revelações sobre o seu próprio trajeto de aprendizado e construção do conhecimento e reeducação do teu olhar. Então, além disso, claro, revise regularmente os conteúdos que foram passados, que foram transmitidos. A cada aula, você faz as suas anotações e, sempre que possível, revisita as suas anotações e revisita também as videoaulas. Então, é um processo importante para que você possa fixar melhor informações, para que você possa fixar melhor os conteúdos que são construídos aqui. Tudo isso vai te ajudar no processo de amadurecimento do teu olhar fotográfico e no amadurecimento das tuas técnicas e das tuas habilidades. Então, são dicas preciosas para que você possa evoluir bastante e possa evoluir todo o potencial que você tem para evoluir aí dentro de você. Então, são essas as dicas preciosas. E antes da gente partir para o conteúdo de fato da aula de hoje, o conteúdo maciço de reeducação do olhar, eu queria fazer uma recapitulação breve. Então, quero que você relembre aquilo que a gente já viu para fixar. Então, a recapitulação é uma forma de te ajudar a fixar as informações e te ajudar a fazer essa revisão a cada videoaula. Então, no módulo passado, no módulo de aulas passado, a gente viu a história da fotografia. Então, a gente viu desde o princípio do desenvolvimento das tecnologias e do conhecimento da física óptica que possibilitaram a construção das câmeras fotográficas, até a fotografia digital, que é o que nós temos hoje e que é
o foco do curso. Afinal, o próprio nome do curso é Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional. Então a gente fez essa recapitulação passando por momentos da história, por descobertas de técnicas e tecnologias e do comportamento da luz sobre a natureza, até o desenvolvimento de ferramentas. Então a gente viu um pouco sobre o Niepce, sobre o Daguerre, sobre outros grandes nomes da fotografia que desenvolveram os princípios e descobriram os princípios da física óptica desde o início, muito antes de Cristo, inclusive. Então a gente foi pegando esse apanhado histórico do desenvolvimento da fotografia e a gente trabalhou muito o princípio da câmara escura ou da câmara obscura, do original no latim, que é o princípio básico, é o princípio chave da fotografia. Então a gente viu a partir da aula passada que o princípio da câmara escura nada mais é que você tem uma caixa completamente fechada, uma câmara escura, e você faz um pequeno furo, um pequeno orifício em uma das partes dessa caixa. Como a luz ela se expande, ela se espalha em ondas que são lineares, e ao tocar determinado objeto, a luz pode ser absorvida, pode ser refletida ou refratada, mas quando ela bate e reflete, ela se reflete com raios indo para todas as direções. É por isso que, por exemplo, quando a gente tem a câmara escura, um pequeno orifício, e na frente desse orifício eu tenho um objeto. Por exemplo, aqui a câmera por onde você me vê e eu aqui o objeto. Então a luz vem na minha direção, e cada ponto em que a luz toca em mim, ela se reflete para todas as direções. Então, de baixo, do ponto mais baixo de onde você consegue me ver, até o ponto mais alto, então os raios de luz estão batendo e refletindo. E ao se refletirem e partirem em direção ao orifício dessa câmara escura, elas vão fazendo um cone, fazendo uma espécie de cruzamento. E esses raios de luz se cruzam, passando por esse furinho pequeno, e ao se cruzarem vão refletir a minha imagem do outro lado da câmera escura, só que uma imagem invertida. A gente viu também que, por conta dos princípios da física óptica, quanto menor for esse buraquinho, mais nítida vai ser a imagem. A gente vai entender um pouquinho melhor do porquê disso e de como isso ocorre quando a gente for ver um pouco de fotometria e a gente for entender um pouco melhor sobre abertura do diafragma, sobre ISO e sobre velocidade do obturador. Então a gente vai entender melhor um pouco disso. Então a imagem fica mais nítida quanto menor for o buraquinho, porque a luz ali passa de forma mais precisa, fica mais nítida, mais focada a imagem atrás na câmera escura. No entanto, quanto menor é o orifício, quanto menor for o buraquinho, menos luz vai entrar e, como consequência, mais escura a imagem refletida no outro lado da parede da câmera escura vai ser. E aí, para solucionar isso, foi que vieram as lentes biconvexas, foi que vieram as lentes que hoje a gente utiliza nas câmeras que estão presentes nos celulares, nas câmeras do tipo DSLR, nas câmeras compactas, nas câmeras dos tablets e outros aparelhos eletrônicos. Então, esse é o princípio fundamental da fotografia. A câmera escura é o que possibilita captar a imagem. Foi a compreensão de que, com esse comportamento da luz, o comportamento da luz enquanto onda, que os objetos, por conta de suas características, absorvem determinados raios de luz e refletem outros, o que nos dá a dimensão de diferenças de cores, e por esse comportamento de, ao se refletir, se espalhar por vários lugares. Então a luz se espalha, vai se expandindo pelo ambiente, e quando eu tenho uma câmara escura com um pequeno orifício, essa luz que se reflete por todos os lugares vai convergir dentro daquele, passando por aquele furinho, por aquele orifício, e vai criar uma imagem, porque é luz, se a câmera é escura, não há nenhuma luz, vai criar a imagem daquilo que está fora da caixa, dentro da caixa, a partir daquele pequeno orifício. Então esse é o princípio fundamental da fotografia. A câmera escura é o que possibilita que a gente faça fotos hoje. É claro que com diversas tecnologias, como a gente viu na aula passada, a forma de utilização dos princípios da câmera escura foram evoluindo e foram se adaptando. Mas é a câmera escura o princípio fundamental.
é o pilar, é a pedra de esquina da fotografia. Então, esse é o princípio básico. A gente viu toda a história da fotografia no módulo passado. Você pode revisitar o módulo para poder entender melhor essa história. Então, essa é uma recapitulação rápida para que você possa compreender melhor e fixar os conteúdos da aula passada, para que a gente possa partir agora para o conteúdo maciço da reeducação do olhar. Então, depois da recapitulação que a gente fez, tem aqui essa imagem, que é um divisor, e coloquei essa imagem porque ela tem um olhar muito expressivo. Essa foto, garota afegã, como ela é conhecida, rodou o mundo, foi capa da revista National Geographic e é de um jornalista fotográfico, de um repórter fotográfico chamado Steve McCurry. Então, eu reproduzi aqui, pegando o Google Imagens, sempre dando o crédito do fotógrafo ali em cima, para que a gente tivesse essa imagem, porque o olhar dessa garota é um olhar impactante, um olhar forte, é um olhar que transmite uma forte emoção. E eu queria começar esse módulo falando sobre reeducação do olhar com uma provocação, perguntando: o poder do olhar, de onde vem? De onde é que vem o poder do olhar? Porque o olhar tem esse poder enorme, tanto na construção do nosso mundo interno, como na reflexão do mundo externo, na construção do mundo externo. De onde vem o poder do olhar? Então, o olhar, ele tem um poder enorme. Então, os olhos, por onde nós recebemos toda a informação óptica, por onde nós recebemos a informação visual do mundo, são ferramentas fundamentais para a leitura e para a construção do mundo, para a construção do nosso aprendizado, principalmente na nossa cultura ocidental, que é uma cultura que foi fortalecendo o lugar do olhar e daquilo que se vê. Então, trago algumas informações para que a gente possa assimilar melhor isso. Então, o olhar ele tem um lugar central nas nossas histórias e na nossa existência. Só alguns dados, e aí no site da Dialógica, que é o www.comunicacãodialogica.com, você tem mais algumas informações, inclusive alguns materiais que eu deixo aqui na apresentação de slides para que vocês possam visitar, se vocês ainda não viram. E algumas informações que algumas delas também estão contidas lá para essa reflexão aqui. Então, nós processamos as imagens, uma foto, por exemplo, 60.000 vezes mais rápido do que um texto escrito. Então, o poder de processamento da nossa mente, do nosso cérebro, das imagens, das fotografias, é muito maior do que, por exemplo, de um texto, do que da escrita. Então, nossa mente processa mais rápido, nós somos mais adaptados para a leitura da linguagem visual, da linguagem da luz, das cores, das formas, muito mais do que das letras. Então, esse poder que as imagens exercem sobre nós estão ligadas também a essas características neurológicas da existência. Nós processamos muito mais rápido, nós temos um poder de processamento muito maior das imagens do que de um texto, por exemplo. E 80% das informações que recebemos do ambiente externo vem da visão, ou seja, a grande maioria das informações que nós recebemos do ambiente, que estruturam a nossa percepção, que vão estruturando as nossas crenças, que vão estruturando a forma como lemos o mundo, como nós nos comportamos, como nós entendemos o universo, vem da visão. Então, a visão, o olhar, é responsável em muito por aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos é refletido no nosso olhar. Porque é a partir do olhar que nós aprendemos a maior parte das coisas. É a partir do olhar que nós compreendemos o mundo. É a partir do olhar que nós estruturamos crenças, que nós acreditamos. E é a partir do olhar que nós desenvolvemos nosso senso crítico também sobre o mundo. Então, o olhar tem um lugar central nas nossas vidas. E entender esse lugar, entender o papel desse lugar do olhar, é o que pode nos
levar de um patamar a outro. É o que pode nos levar de um patamar de um observador passivo para um observador ativo, ousado, feliz, transformador do ambiente em que vivemos a partir da forma como nós enxergamos o universo. Então, a Marilena Chauí é uma pessoa que trata muito disso também. Ela tem um livro dedicado à forma como nós enxergamos o mundo, a questão da visão na cultura ocidental, sobretudo. E é possível enxergar esse papel, esse lugar central do olhar na nossa cultura muito facilmente. Eu separei alguns termos que a gente utiliza no nosso dia a dia, alguns termos do senso comum, algumas expressões populares que nos revelam muito desse lugar central do olhar. Por exemplo, é muito comum que na nossa cultura, na cultura ocidental, nós falemos em ponto de vista. Então, é o lugar de onde você olha. Então, o ponto de vista é a forma como você enxerga o mundo. Então, veja que a forma como nós lemos o mundo, como nós entendemos as coisas, que é o que nós queremos dizer quando nós nos referimos ao termo ponto de vista, nós fazemos uma relação direta com o olhar, com o lugar de onde nós olhamos, com o nosso ponto de enxergar o outro. A perspectiva, que é também uma questão da física óptica, da forma de olhar, que é o ponto, a forma com a qual você olha, o ângulo pelo qual você olha. Então, a sua perspectiva, ou seja, a forma como você olha, a sua leitura dos fatos, a sua leitura das coisas, também associando ao olhar. Quando a gente fala sem sombra de dúvida, a gente está mais uma vez falando do olhar, porque a sombra é o escuro. Sem luz ou com pouca luz é mais difícil enxergar. Então, colocamos aqui a sombra de dúvida. Então, é totalmente claro. Tem tanta luz que eu consigo ver tudo claramente e por isso eu tenho certeza. Mais uma vez, associando as certezas, associando a forma de enxergar, de leitura do mundo, a forma de crer, de entender, de perceber e de aprender a luz, a questão do olhar. Então, quando a gente fala isso tem a ver ou não tem a ver, então o ter a ver, mais uma vez, o olhar como lugar central da nossa fala, do existe algo a ser visto em relação a isso, o comparativo, o olhar como forma de comparação. Então, mais uma vez, as nossas expressões populares nos revelam o lugar central do olhar nas nossas vidas e visões de mundo. Então, é como dizer que eu tenho uma visão de mundo, você tem uma visão de mundo. É mais uma expressão que se alinha também com a ideia de ponto de vista, de perspectiva. Então, nós associamos a visão, o olhar, a forma como nós entendemos a vida. Então, perceba como muitas vezes a gente não se dá conta, mas o olhar ele tem um lugar central nas nossas vidas, nas nossas existências, na forma como nós entendemos o mundo, na forma como nós estruturamos as nossas crenças e, por consequência, na forma como nós estruturamos nosso comportamento, na forma como nós olhamos para os objetos ao nosso redor, olhamos para o meio ambiente, como nós olhamos para as cenas, como nós percebemos a vida ao nosso redor. Então, o olhar ele tem um lugar central e ele está arraigado na nossa cultura e ele está muito arraigado na forma de aprender e de assimilar o mundo em nossa cultura. E a gente não se dá conta, mas o olhar ele é esse núcleo duro da nossa forma de aprender. E aí é algo tão profundo e tão arraigado, tão intrínseco, tão junto da nossa cultura, tão dentro, tão simbiótico, um dentro do outro, que a gente acabou associando a ideia da visão, acabou associando o olhar à existência. Então tem uma frase de Marilena Chauí que é a seguinte: cremos que as coisas e os outros existem porque vemos, e os vemos porque existem. Então é uma expressão filosófica. Marilena Chauí é uma grande filósofa brasileira. E aí, o que essa expressão dela quer dizer é o seguinte: a visão tem um papel tão importante nas nossas vidas e o olhar ocupa um lugar tão central nas nossas vidas que a gente acredita que as coisas existem, que são reais, a gente acredita na existência porque a gente consegue ver. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu só acredito que esse celular aqui, que esse smartphone existe porque eu consigo vê-lo.
Então, é isso que a Mariana Chauí quer dizer. E eu só vejo esse celular porque ele existe. Se ele não existisse, eu não poderia vê-lo. Então, o que ela quer dizer é que eu só acredito que o celular existe porque eu posso vê-lo. E se ele não existisse, eu não poderia vê-lo. Então, a condição de existência é a visibilidade. Então, as coisas só existem se a gente puder ver. Então, a gente acabou associando a visão, o olhar, à existência. Então, perceba como a ideia de olhar, como o olhar está tão aprofundado na gente, como o olhar é tão importante e ocupa um papel tão crucial, em um lugar tão central nas nossas vidas, a ponto de que a gente condicione a existência ao olhar. Então, perceba como é sutil isso, como muitas vezes no nosso dia a dia a gente não se dá conta disso, mas como o olhar tem um papel tão importante para a gente. E se o olhar tem esse papel tão importante, se o olhar tem um lugar tão central nas nossas vidas, se o olhar influencia até num ponto tão profundo que a gente só acredita que as coisas existam se a gente puder ver, e as coisas só vêm à existência a partir da visibilidade, se existência e visibilidade estejam ligadas diretamente uma à outra, se o olhar ocupa esse lugar e revela esse lugar, se o olhar é capaz de dizer o que e como acreditamos, se o olhar é capaz de moldar a forma como aprendemos, como entendemos, como nos relacionamos, como nos comportamos, nos estruturamos. Então, se o olhar influencia tudo isso, é fundamental que a gente eduque o nosso olhar. É fundamental que a gente eduque corretamente o nosso olhar. Porque o olhar tem esse papel tão profundo na nossa existência, mas muitas vezes a gente não se dá conta e aí o olhar vai se desenvolvendo a revelia, vai se desenvolvendo a parte da nossa própria vontade e a parte do nosso próprio desenvolvimento. A gente não se dá conta da educação do olhar como algo fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos também. E se é importante como seres humanos, o olhar, a educação do olhar e a reeducação do olhar, que é o tema específico desta aula, é fundamental ainda mais para o fotógrafo, que trabalha a visão acima de tudo, o recorte, o retrato dos fatos, uma construção de uma imagem a partir do ambiente em que estamos. Então, é preciso a gente se dar conta da importância do olhar para que a gente possa educá-lo e reeducá-lo corretamente, para que a gente possa direcionar para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente quer e para aquilo que a gente espera e quer fazer. Então, aliando ao que a Marilena Chauí traz, que é algo muito importante e profundo se a gente pensar como a gente alia olhar à existência, tem algumas citações, os enxertos do texto Pedagogia do Olhar, do Rubem Alves, que é um grande educador, e eu vou ler aqui para vocês e trazer algumas reflexões sobre o olhar e sobre o papel central do olhar nas nossas vidas, nas nossas existências. Então, o Rubem Alves, em suas reflexões, vai trazer o seguinte: Nietzsche disse que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Então, ponto. Quero pegar esse ponto para a gente começar a trabalhar a reeducação do olhar. Então, o Rubem Alves cita Nietzsche dizendo que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Então, se a tarefa da educação é ensinar a ver, a primeira tarefa é essa, quer dizer que o nosso olhar ele precisa de um treino. Ele precisa ser treinado para ver as coisas com um senso crítico e possa desenvolver a visão das várias formas, das várias cores, das várias tonalidades das coisas que existem no mundo, que existem na vida. Só que, infelizmente, o nosso olhar, na maior parte das vezes quando aprendemos ou na nossa estrutura de educação, ele acaba sendo apenas uma ferramenta. É só um meio pelo qual você vai ler. É o meio pelo qual você vai enxergar o que está no quadro. É o meio pelo qual você vai enxergar o coleguinha, o professor, a professora, o companheiro, a companheira. Então, muitas vezes o olhar
acaba se deslocando desse papel de pilar para um meio, e a gente acaba não entendendo como é preciso educar o olhar e como o olhar tem um papel fundamental na nossa história e nas nossas vidas. Então, retomando o texto do Rubem Alves. Nietzsche disse que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É a primeira tarefa porque é através dos olhos que as crianças, pela primeira vez, tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm que ser educados para que a nossa alegria aumente. Então, é através do contato visual, é através dos olhos que a gente entende o que é beleza, que a gente constrói o nosso conceito de beleza, que a gente difere o que é belo, o que não é belo, o que a gente desenvolve fascínio, que a gente desenvolve o prazer no olhar, no enxergar. É através da educação do olhar que a gente pode criar conceitos, para que a gente possa categorizar informações. Então, o olhar tem um papel fundamental e o olhar também vai direcionar a forma como nós enxergamos determinadas vivências. E aí, o Rubem Alves conclui essa parte desse enxerto dizendo que os olhos têm que ser educados para que a nossa alegria aumente. E aí, aplicando isso especificamente para o mundo fotográfico, para o exercício da fotografia, então os nossos olhos têm que ser educados para que a nossa alegria aumente, para que a gente possa se encantar mais com o mundo. Porque quanto mais a gente se encanta com o mundo, mais sensibilidade a gente vai ter. E quanto mais sensibilidade nós tivermos, mais capacidade de criar, de construir, de captar melhores imagens nós vamos ter. Quanto mais sensíveis, quanto mais bem educados em nosso olhar, mais aptos a melhores imagens, a melhores fotografias, a fotografias excepcionais e a uma qualidade ímpar. Então, muito mais do que a técnica, do que saber mexer numa câmera, do que saber equilibrar ISO, obturador e diafragma, do que saber fotometrar, é ter sensibilidade, é ter um olhar bem educado e reeducado. Então, continuando o que o Rubem Alves fala no seu texto Pedagogia do Olhar. Já li muitos livros sobre psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, didática. Mas, por mais que me esforce, não me consigo lembrar de qualquer referência à educação do olhar ou à importância do olhar na educação. Então, essa é uma constatação que o Rubem Alves faz e que é um fato. Então, há pouquíssimo material disponível, há pouquíssima gente se propondo a refletir sobre o papel do olhar na educação, o papel do olhar no desenvolvimento pessoal, o papel do olhar na fotografia. Há pouca gente preocupada em saber como a educação, o treino, a reeducação do olhar influencia no nosso desenvolvimento, influencia nos resultados que obtemos, tanto na vida e ainda mais nos registros fotográficos que nós fazemos. Então, retomar essa discussão, avivar a discussão por uma educação do olhar, pelo treinamento do olhar, pela reeducação do olhar, é avivar uma chama por mais desenvolvimento humano integral. É avivar uma chama por melhor compreensão da forma como nós lemos o mundo. E é avivar uma chama que desperta a sensibilidade, que é o elemento fundamental das fotografias de qualidade. É a sensibilidade que vai diferir uma fotografia comum de uma fotografia excepcional. É a sensibilidade que vai diferir um fotógrafo comum de um fotógrafo profissional. E é por isso também que o nome do curso é Fotografia Digital do Entusiasta Profissional, porque trabalhando as técnicas, as habilidades e os conceitos de fotografia ancorados na reeducação do olhar, é possível transformar o que é entusiasmo em profissionalização, no que é paixão em habilidade bem desenvolvida, porque é a reeducação do olhar que vai nos possibilitar transformar
a forma como enxergamos o mundo e que vai possibilitar transformar o mundo a partir da forma como nós vemos os cenários que se apresentam aos nossos olhos. Então, seguindo com os enxertos do Rubem Alves. Por isso, lhe digo, o texto, como eu disse, é Pedagogia do Olhar, é um texto focado no professor e na forma como o professor olha para o aluno e como olha para a sua profissão, na sua influência no desenvolvimento dos alunos. Então, ele fala em professor aqui, mas abstraindo esse conceito para a vida e para a prática fotográfica, para o exercício fotográfico. Por isso eu lhe digo, professor, trate de prestar atenção ao seu olhar. Ele é mais importante que os seus planos de aula. O olhar tem o poder de despertar ou, pelo contrário, intimidar a inteligência. O seu olhar tem um poder mágico. Então, exclua o professor aqui e coloque o seu nome aqui. Então, por isso lhe digo, você que está me ouvindo agora, trate de prestar atenção ao seu olhar. Trate de prestar atenção ao que te chama a atenção. Trate de prestar atenção naquilo que muitas vezes o teu olhar deixa à margem, daquilo que o teu olhar não se apega. Trata de prestar atenção por que você prefere X e não prefere Y. Por que você prefere B e não prefere A. Começa a pensar sobre isso. Presta atenção no teu olhar. Isso vai te ajudar a despertar os primeiros passos nessa caminhada. Então, traduzindo aqui, o seu olhar vai ser mais importante, por exemplo, do que o manual da sua câmera, apesar de o manual de instruções da sua câmera ser fundamental para que você conheça bem o seu equipamento, porque não conhecer o próprio equipamento é um erro muito comum, mas é necessário você conhecê-lo. Mas mais importante do que o olhar, e aí, se a gente puder fazer um comparativo, como eu também expliquei no início do curso, uma das propostas do fotografia digital do entusiasta ao profissional é que você possa fazer fotos melhores independentemente do suporte. Sempre lembrando que para alguns tipos de fotografia, alguns tipos de objetivo, você vai precisar de um tipo específico de equipamento. Mas, independentemente disso, você pode fazer fotos melhores através da reeducação do olhar. Então, aqui onde você lê, o olhar é mais importante que os seus planos de aula. Pense, o olhar é mais importante do que o tipo de equipamento que você tem. Então, o olhar pode despertar ou, pelo contrário, intimidar a inteligência. O olhar, a forma como você trabalha o teu olhar, pode despertar a tua sensibilidade, a tua inteligência, a tua perspicácia para captar o mundo, para captar imagens do mundo de uma forma melhor, mais bem apurada, ou podem fazer minguar a tua forma de ver o mundo. Então, o seu olhar tem um poder mágico. Aprenda isso e guarde isso, porque essa é uma informação muito relevante. Você precisa lembrar disso para exercitar mais e mais o teu olhar. E aí, para poder fechar essa parte mais teórica e mais dos fundamentos do lugar do olhar na nossa sociedade, na nossa cultura e nas nossas vidas, então tem um outro enxerto também do Rubem Alves desse texto que resume muito bem essa ideia. A educação consiste em duas partes. A das habilidades, e aí a das habilidades você vai desenvolver treinando, fotometrando, lendo o manual de instruções do teu equipamento, manuseando a câmera e exercitando e reexercitando. E a das sensibilidades. Se não há educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. O que ele quer dizer com essa divisão das habilidades e das sensibilidades? A dimensão das sensibilidades, na verdade, a sensibilidade é o que vai dar sentido à tua prática, ao teu fazer, às tuas atividades. É a sensibilidade que vai dar sentido à tua fotografia. E aí eu volto para aquela imagem que eu apresentei e que vou apresentá-la mais algumas vezes no decorrer deste módulo de aulas. A menina afegã, a garota afegã. Então, foi a sensibilidade do Steve McCurry ao olhar aquela menina naquele momento, aquela condição, as roupas e aquele olhar vivo que salta
aos olhos, foi a sensibilidade dele de captar aquela imagem que a tornou tão poderosa e tão forte. E muito mais do que a habilidade de medir a luz, de fotometrar, de equilibrar a sensibilidade do sensor da câmera dele com diafragma e obturador. Muito mais do que a habilidade de manusear, foi a sensibilidade. Porque se qualquer outra pessoa estivesse ali que tivesse a mesma competência em manusear a câmera, é pouquíssimo provável que tivesse feito uma foto tão forte como aquela, que tivesse feito uma foto com tanto impacto, com tanta subjetividade. Porque mais do que o que está apresentado na foto, a sensibilidade e o olhar bem educado vai revelar a subjetividade, aquilo que você não vê objetivamente. Não é a luz ou a cor exatamente, mas é o que aquela composição, aquilo naquele momento, daquela maneira, consegue transmitir para a gente. É um olhar tão forte que é uma mistura de sentimentos que o olhar da garota afegã nos transmite. É um pouco de medo, de felicidade, é uma doçura meio ainda não lapidada. Então é muita informação emocional que é despertada a partir daquilo ali. E tudo isso é fruto da construção e do exercício de fortalecimento da sensibilidade, desenvolvimento da sensibilidade que só é possível com uma boa educação do olhar. E aí, a boa educação do olhar tem alguns pilares e tem alguns exercícios. E eu falo em reeducação do olhar porque nas nossas vidas e da forma como nós fomos crescendo sem atentar para o nosso olhar, nós fomos aprendendo algumas coisas que nós precisamos desaprender para poder construir um olhar mais apurado. E é por isso que é reeducação do olhar, porque é uma nova educação do olhar, porque nós fomos aprendendo sem olhar para olhar. E agora nós vamos olhar novamente para o nosso olhar. O que eu quero trazer é que a gente foi crescendo marginalizando o olhar. Agora é hora de incluir o olhar como o lugar central. Já que ele é o lugar central e a gente não se dá conta, vamos refletir sobre ele também como lugar central e vamos exercitar o nosso olhar para que a gente possa obter melhores resultados fotográficos, para que a gente possa conseguir fotos muito melhores exercitando as sensibilidades em equilíbrio com as habilidades. Voltando para esse enxerto do Rubem Alves, se eu tenho uma sensibilidade muito desenvolvida, eu vou conseguir fazer fotos fantásticas. Só aqui, ó, no enquadramento dos meus dedos, eu posso olhar e criar aquela imagem, fazer aquela imagem aqui dentro da minha mente, porque eu tenho uma sensibilidade muito desenvolvida. Mas se eu não tenho habilidade, eu não vou saber como transformar isso em fotografia, não vou saber como manusear equipamento, como fotometrar. Por outro lado, eu posso ser um grande craque nas habilidades, mas se eu não desenvolvo a minha sensibilidade, a reeducação do meu olhar, eu vou fazer aqueles cliques que são exatamente iguais a todos os outros que todo mundo sempre faz. É por isso que é necessário equilibrar sensibilidade e habilidade. É preciso desenvolver com força a reeducação do olhar e ir treinando técnicas fotográficas, buscando conhecimento, exercitando, treinando no equipamento para que a gente possa melhorar as nossas fotografias.